Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Gustavo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as maiores mentiras sobre Facebook Ads para que você tenha cada vez mais clareza sobre o que deve ser feito na sua gestão de tráfego, no seu dia a dia com os anúncios, para que você tenha mais lucro, mais previsibilidade, sem cair nessas mentiras que muitas vezes te atrapalham na hora de ter seus resultados. E antes de falar essas mentiras e explicar, qual é a verdade, preciso repetir aqui alguns mantras, algumas ideias para vocês, antes que vocês me questionem e tudo mais. Primeiro, meta está acima de qualquer guru. Então, existe uma cultura no tráfego pago de passar muitos macetes e tudo mais, milagrosos. Mas, pessoal, a forma como o Meta explica sua própria ferramenta diz mais e te gera mais resultado do que o macete que o guru te passa. O Meta, ele explica para os seus usuários como é que funciona a ferramenta. Afinal, eles criaram a ferramenta, isso deveria ser óbvio. Porém, ao longo dos anos, essa ideia de ensinar e aprender tráfego pago veio com muitas coisas que não fazem nenhum sentido, não seguem nenhuma lógica da ferramenta e isso atrapalha o resultado de muita gente. Então o Meta está acima de qualquer guru, não importa o quão rico ele seja. Cara, ele não é mais inteligente, mais foda do que os engenheiros do Meta que criaram a própria plataforma. Então é isso, Meta acima de qualquer guru. Não é porque alguém teve resultado fazendo algo que foi o motivo desse resultado. Pessoal, para a gente ter um resultado expressivo com o Facebook Ads, existem vários fatores que englobam isso, como oferta, como página, como momento, enfim, a gente está empreendendo, né? E muitas vezes esses resultados são simplificados em simples botões que são apertados no gerenciador e acabam sendo vendidos como se fossem regras. Então se você apertar esse botão, porque eu tive esse resultado, você vai ter resultado. Isso não faz sentido. Não é porque alguém subiu as campanhas à meia-noite usando óculos escuros que você deve subir campanhas à meia-noite usando óculos escuros. Não importa se essa pessoa teve resultado. Se isso não tem fundamento, isso não existe, isso não faz sentido e não deve ser repetido por você. Porque você vai se frustrar. E o terceiro e mais importante, não acredite em mim. Vai ler a central de ajuda, vai ler o documento, de como é que a ferramenta funciona, explicado pelos próprios engenheiros do Meta. E o mais importante, vai testar, vai aplicar. Você vai chegar nessas conclusões, assim como eu cheguei aqui para gravar esse vídeo, de qualquer forma. Então você pode só aceitar e aplicar isso aqui que eu estou falando, ou você pode tentar ir contra e testar esses macetezinhos, essas ideias aí que na verdade não tem fundamento, tá? Então já começamos aqui. Primeira mentira é: remarketing é obrigatório e essencial. Remarketing não é obrigatório, remarketing não é essencial. As pessoas endeusam o remarketing, sendo que na verdade ele é desnecessário em muitos projetos de conversão direta com tráfego pago. Por quê? As pessoas elas têm uma falsa ideia de que você vai anunciar para a pessoa que visitou a página, então você vai colocar o público personalizado, portanto essa pessoa é mais qualificada, portanto ela vai comprar de você. Porém, elas não levam em consideração que você anunciando para público, entre aspas, frio, as pessoas elas já recebem os seus anúncios. A pessoa que visitou sua página, que adicionou o carrinho, que chegou no checkout e não comprou, ela já está recebendo suas campanhas. Então não faz sentido você criar uma campanha especificamente para isso. Em muitos projetos, as pessoas tiram uma parte de orçamento importante que deveria ser focado em público frio para focar nesse público supostamente quente, trabalham anúncios que não necessariamente geram maior conversão e de duas uma. Ou eles têm uma boa conversão, porém são pouquíssimas vendas, então tem o ROAS alto, legal, porém não escala, então não adianta nada. Ou elas não conseguem ter resultado, porque elas estão forçando a barra para anunciar para um público que supostamente é qualificado. Quem visitou minha página teria que comprar do meu anúncio, por que não está comprando? E não é bem assim. Pessoal, desencanem de remarketing, sendo bem sincero, anuncie para público frio. A menos que você tenha muitas vendas, tenha um projeto realmente maior e faça sentido gravar alguns vídeos específicos para quem visitou a página. Você pode testar, você pode destinar parte do seu orçamento, mas eu posso afirmar, eu dou muita consultoria, muitos projetos de e-commerce, muitos projetos de infoproduto, e eu posso dizer, a maioria deles não precisavam fazer remarketing, eles estão desperdiçando dinheiro. Se eles focassem só em converter público frio, eles teriam mais ROAS, mais previsibilidade, mais crescimento. Se eles concentrassem todo o orçamento em uma campanha, menos conjuntos, uma estrutura mais simplificada, eles venderiam mais do que dispersando em um público supostamente qualificado.
Segunda mentira, tem que testar público. Pessoal, não tem que testar público, esse vídeo vai envelhecer mal. Não envelhecer mal, mas eu estou repetindo essa ideia, mas eu acredito que ano que vem, daqui a alguns anos, cara, não vai ter mais nem a opção de testar público, né? A gente tinha a opção de testar público, de selecionar os públicos, mas pelo andar da carruagem e do meta, ele está tirando cada vez mais essa opção de segmentar públicos e está deixando com a própria inteligência. Então eu acredito que todo mundo vai tirar da cabeça essa ideia de que eu tenho que testar o público de interesse em óculos escuros, público de interesse em garrafa e ver qual que funciona. Essa ideia para mim nunca fez sentido, né? De fato nunca gerou resultados expressivos, e com a entrada das campanhas Advantage Plus sendo cada vez mais obrigatórias para novos anunciantes e também para o Meta forçando cada vez mais a barra para a gente usar público Advantage Plus, essa ideia vai ser eliminada. O que eu acho muito zoado, né, que não faz o menor sentido, são pessoas testando diferentes públicos em uma campanha que já está com um público adicionado ali, público Advantage Plus. Pessoal, colocar o público Advantage Plus já indica que é um público aberto, que o Meta vai decidir o público para você. Então você colocar um interesse, remover, colocar um gênero e tirar, não faz o menor sentido. Então, pessoal, não precisa testar público, se apega em testar criativos, essas ideias, porque é isso que funciona. Cada criativo, cada vídeo conversa com uma bolha, com um público diferente. O Meta sabe entregar para a pessoa certa. Se você não está tendo resultado, o problema não é o público, o problema é seu criativo. Se você está atraindo gente desqualificada, o problema não é o público que você selecionou, o problema é seu criativo que conversa com gente desqualificada, tá bom? 3. Para escalar, precisa de várias campanhas. Pessoal, essa ideia nunca fez sentido para mim, porque para pensar. Eu vejo pessoas escalando aí R$1.000, R$3.000 por dia, né, com Facebook Ads e tendo um monte de campanha. Cara, imagina um e-commerce gigante gringo que investe, sei lá, $100.000 por dia. Quantas campanhas esse cara tem que ter? Não dá nem conta. O Meta quer que você tenha uma estrutura simplificada. Sabe por quê? Quanto mais simples, mais fácil de fazer, mais dinheiro você põe lá e mais vendas ele te traz. Então ter várias campanhas, ter vários públicos, ficar mexendo ali com diferentes campanhas é totalmente desnecessário. Se você tivesse uma única campanha, você escalaria muito mais do que várias, tá? Porque colocando várias, você está, primeiro, confundindo você mesmo, no final das contas, é um efeito psicológico, e você também não está usando o orçamento da melhor forma, né? Ao invés de deixar tudo em uma campanha só e o Meta decidir para quais criativos ele vai colocar o maior orçamento e para quais ele vai colocar menos, você está querendo brincar de Meta, né? E querer colocar o orçamento como se você soubesse mais do que o Meta, como distribuir o orçamento. E infelizmente você não sabe. Então, para escalar, cara, você quer escalar? Produza mais criativos, melhore seu funil e aumente o orçamento. Só isso. Você não precisa de múltiplas campanhas, não precisa duplicar nada, porque isso é uma ideia falsa e isso é uma ideia que não faz sentido e já está caindo, né? Essas ideias já estão caindo, enfim. Quarta mentira, precisa de várias contas de anúncio. Pessoal, se você roda Black, se você roda trambicagem, aí sim você precisa de várias contas de anúncio porque você vai tomar bloqueio. Agora, você roda um dropshipping comum, você tem um e-commerce de boa, você vende produtos ok, tá? Inclusive até réplica, tá? Que eu já vi isso. É ok, cara. Você não precisa de várias contas. As pessoas, elas têm essa ideia que certa conta tem um CPM menor, certa conta tem um CPM maior, mas, cara, é basicamente o Meta penalizando com CPM mais caro quando ele descobre que você está rodando trambicagem. Você está rodando oferta Black, você está rodando um produto que é farinha e falando que é de emagrecimento, que a pessoa vai emagrecer 50 quilos em uma semana e chamando de nutracêutico. Então, a menos que você rode trambicagem, eu não acredito que você deveria rodar trambicagem, dá para vender muito, escalar muito, ganhar muito dinheiro, ser feliz sem rodar trambicagem. A menos que você esteja fazendo isso, você não precisa de várias contas de anúncio. Isso é um mito, isso é uma ideia falsa. E eu vejo algumas pessoas, né, que consomem esse tipo de conteúdo, né, se inspiram em gurus do Black pelo resultado e tudo mais, achando que para o negócio delas, que é totalmente tranquilo, um negócio totalmente de boa, elas precisam disso e não precisa. 5. Precisa de gestor de tráfego para vender. Pessoal, um erro muito comum, principalmente com e-commerce, tá, que eu vejo, é o e-commerce que não tem muita grana, ele fatura seus R$10.000 por mês, ele tem R$1.000, R$2.000 por mês para investir em tráfego, ele paga R$2.000, R$2.500 para um gestor de tráfego. Tem lógica fazer isso? Você gastar mais dinheiro com gestor de tráfego do que com tráfego pago? É isso, pessoal, não faz sentido.
Por isso que eu vendo, inclusive, consultorias, porque eu acredito que quando você tem pouco orçamento, cara, você deveria fazer seu próprio tráfego. Não é um gestor de tráfego mexendo nas campanhas que vai fazer você ter mais resultados. Infelizmente, a maior parte dos gestores de tráfego não são estratégicos. Eles não olham verdadeiramente com experiência, tá? Para a oferta, eles não olham para a pesquisa de mercado, eles não olham ali para a qualidade dos criativos, não agregam nesse valor. A maioria, no final do dia, só sobe campanhas. Isso não é bom, isso não gera resultado. Então, cara, às vezes o dono do negócio, ele poderia só aprender melhor a subir as campanhas, que é super simples, tem vídeo no canal e tudo mais, eu falo tudo aqui. Subir as próprias campanhas, fazer a própria gestão e se preocupar com o estratégico do que gastar toda essa grana, uma grana a mais com o gestor achando que isso vai fazer vender. Pessoal, um bom criativo sendo usado no botão turbinar gera mais resultados do que você subir uma campanha de vendas hipersegmentada com gestor de tráfego e esse criativo for ruim. Então eu vejo negócio que tem problema no estratégico, na criação de marca, na oferta, na pesquisa de mercado, com o estratégico dos criativos, querendo contratar gestor de tráfego que cumpre uma função legal, não estou falando mal de gestor de tráfego, mas ele vai só subir suas campanhas no final do dia. E às vezes não vale a pena, tipo metade do teu orçamento de marketing. 2 mil para gestor, 2 mil para campanha. Não faz sentido. Então eu vejo que é um gap, né, estratégico de estudo que o dono deveria estudar e ele quer preencher esse gap investindo num gestor, achando que vai fazer algo. Então isso é muito grave, eu vejo muitos e-commerce falindo por causa disso. Né? E geralmente eu resolvo esse tipo de problema na minha consultoria. 6. Precisa analisar várias métricas para ter resultados. Pessoal, sendo bem sincero, se você está vendendo, você só tem que analisar custo por compra, volume de compras e ROAS no gerenciador, para saber qual criativo gera maior volume de vendas, a um maior ROAS, né? Um ROAS consistente, e pausar os ruins. É só isso. Você não precisa analisar várias métricas. Eu vejo pessoas que não têm resultado nenhum, né? Que eu pego bastante aqui, geram ali, 7 vendas na semana, que seja 50 vendas na semana, analisando CPM, Connect Rate, Hook Rate, várias métricas, inclusive personalizadas e no próprio gerenciador, e aquilo não gera conclusão nenhuma. Não gera. Então, no final das contas, se você não vai gerar uma conclusão boa, não tem um volume de dados o suficiente para você ter uma boa análise, para que você vai analisar métricas? Para que você vai analisar CPC se teu anúncio teve 30 cliques, 10 cliques, por exemplo? A mesma coisa se repete com as outras métricas. Então, cara, analisa principalmente custo por compra, volume de compras e ROAS. Não tem compras ainda? Então dá um passo para trás, analisa finalização de compra. Não tem finalização de compra, adição ao carrinho, visita de página. Agora, você analisar todas ao mesmo tempo, cara, não faz sentido. Você deve priorizar e, se possível, abrir mão de certas métricas, porque elas não são fundamentais para te gerar resultado. Elas não são tão importantes. As pessoas ficam matutando sobre poucos dados, elas ficam matutando sobre poucas métricas ali, achando que isso vai gerar algum resultado, sendo que ela deveria estar estudando mais sobre os concorrentes, melhorando a oferta, melhorando os criativos, que é isso que faz a diferença. Esse é o trabalho mais difícil. É fácil ficar olhando o númerozinho no gerenciador e ficar criando teoria em cima disso. Agora, melhorar de fato os criativos é mais difícil, dá mais trabalho. Poucas pessoas fazem, mas as que fazem conseguem vender mais. 7. Tem que filtrar posicionamento. Pessoal, essa ideia de que Facebook tem gente pobre, Instagram tem gente rica e você deve anunciar só no Instagram é mentira. Isso já foi provado várias vezes, tanto nesse canal quanto na vida real mesmo. Pessoal, deixa o posicionamento aberto, posicionamento advantage. Ao longo do tempo nem vai ter essa opção de filtrar posicionamento. Mas, pessoal, é falsa essa ideia. Deixa o mais aberto possível para reduzir seus custos. Se o seu público comprador está no Instagram, o Meta vai destinar mais no Instagram. Tem gente que faz pior, filtra só para Stories, só para Reels. Pessoal, não inventa moda. Deixa o mais amplo possível para que o Meta possa tomar as decisões por você. Você está pagando o Meta para isso, né? Para divulgar e tomar as decisões de otimização, principalmente nesses detalhes para você. 8. Dá para começar com R$6 por dia. Pessoal, não dá para começar com R$6 por dia. Eu começaria um projeto com tráfego pago, pelo menos, do zero, pelo menos com uns R$2.000 de anúncio por mês, sendo bem sincero, tá? Para você ter um volume de vendas legal, conseguir testar com mais velocidade. Agora, R$6 por dia, pelo amor de Deus, pessoal. Vocês têm que ter um orçamento, um caixa para durar por mais tempo.
para poder validar, porque seus primeiros anúncios você não vai validar. Às vezes você não vai vender, você não vai ter lucro e tá tudo bem. Se você para no meio, você não vai conseguir vender mais. Então, começar com R$6 por dia é uma farsa, começar com pouca grana é uma farsa. E eu considero R$2.000 por mês pouco, né, para um projeto no digital. Para você começar qualquer projeto físico, você tem que ter muita grana, né? Então, eu sempre, quando eu dou dica para alguém no começo, pelo menos 5K para torrar em marketing, né, de caixa, e pelo menos R$2.000 aí no crédito para você torrar em anúncios e ter essa movimentação, ter volume de vendas e testar. Porque até você acertar, vai ter que investir em anúncio, você precisa saber. E não vale a pena você começar com um pouquinho, tá bom? 9. Tem que saber todos os botões no gerenciador para dominar o tráfego pago, para ter resultado. Pessoal, 90% dos botões no gerenciador são inúteis, tá bom? Vocês não precisam saber de tudo. Sinceramente, você só precisa clicar em criar, você só precisa colocar ali os teus criativos, pausar os ruins e subir bons. Sinceramente, é isso que você precisa dominar. Você não precisa saber todos os botões, ainda mais essa ideia que era difundida antigamente de criar vários públicos, de sair fuçando a ferramenta, clicando tudo. Pessoal, eu posso afirmar para vocês, a maioria dos botões, das opções disponíveis no Meta, elas não são tão utilizadas, elas não são tão necessárias para gerar resultados. Então vale mais a pena você ser um nerd sobre teu produto, sobre teu mercado, sobre copy, sobre seus criativos, do que você ser um nerd da ferramenta do Facebook Ads. Você é gestor de tráfego? Se você for gestor de tráfego e você presta esse serviço, aí vale a pena. Agora, você é um empresário, está querendo ganhar dinheiro? Fodam-se os botões. 10. Dá para escalar com catálogo. Isso é mais para e-commerce, tá? Porque aqui no YouTube é difundida essa ideia de catálogo Ads. Você tem que rodar catálogo, você vai ganhar dinheiro. Pessoal, catálogo é só um formato de anúncio, onde tem um fundo branco e ele pega automaticamente os produtos do seu site. Se o seu produto não tiver um design bacana, não tiver um design inovador, não vai vender, não vai escalar muito menos. E pessoal, catálogo é um tipo de anúncio fundo de funil. Então é para as pessoas que já estão com o cartão de crédito prontas para comprar. Não dá para escalar com o público fundo de funil. Você precisa de novos vídeos, de fotos, de preferência vídeos próprios que despertam desejo e comunicam sobre o seu produto de diferentes formas para despertar desejo, para fazer com que as pessoas comprem. Você achar que você vai socar grana no catálogo, o anúncio já vai vir prontinho para você e você vai ficar rico, você não vai conseguir. Mesma coisa se repete com o Google. Vou rodar só o Google Shopping, que é o paralelo ao catálogo do Facebook Ads, e vou vender. Você pode vender, você pode ter lucro, mas sinceramente você está abrindo mão de vender muito mais no seu produto que às vezes ele não foi tão bem no catálogo. Porque o catálogo é fundo de funil. Quem disse que só dá para vender para público fundo de funil? Então as pessoas têm essa falsa ideia. Como é que eu escalo no catálogo? Deixe de fazer só catálogo. É assim que escala com catálogo. Pelo amor de Deus, pessoal. Vai ver qualquer e-commerce gigante. A minoria usa catálogo, tá? Quer dizer, usa só catálogo, né? Se você vê os e-commerce gigantes que usam catálogo, eles não têm o Facebook Ads como o principal canal de compra. Se você vê qualquer e-commerce na gringa nacional que vende muito pelo Facebook Ads, tanto nacional quanto internacional, ele usa mais vídeo, ele usa mais foto, você vê que tem diferentes tipos de copies mostrando os produtos principais, eles não usam só catálogo. Então você não deveria fazer isso se você quer escalar. 11. Não existem regras. Tem estratégia que funciona para um e tem estratégia que não funciona para outro. Pessoal, não importa se você anuncia picolé, não importa se você tem e-commerce, se você vende infoproduto, se você roda a campanha de venda, o funcionamento da ferramenta da campanha de venda é igual. Então as pessoas trazem essa mentira de que não existe regra. Não, para mim funcionou, para você pode não funcionar, mas cada um. Eu vejo esse comentário às vezes. Pessoal, existe regra sim. Por quê? Se a ferramenta funciona de uma forma, você tem que entender como é que a ferramenta funciona para você usar a seu favor. Se você parte do pressuposto que tem estratégia que funciona para um e não funciona para outro, cara, você está totalmente enganado. Você vai ficar testando um monte de coisa e no tráfego pago para testar tem que ter dinheiro. Você tem que gastar dinheiro para testar. Então vale mais a pena você saber como a ferramenta funciona e anunciar da maneira certa do que você ficar testando estratégia, achando que não está de acordo com o meta, achando que pode dar resultado, pode funcionar. Pessoal, não existe estratégia que é melhor para dropshipping, estratégia que é melhor para infoproduto. Conversão direta é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma ideia. O que vai mudar é o criativo, é a cópia, é o funil, é entregável. Mas o funcionamento da ferramenta dentro do gerenciador é a mesma coisa.
Você anunciar para captar lead, você anunciar para vender um infoproduto, é a mesma coisa. Claro que muda o objetivo de campanha, mas é a mesma coisa. Você escalar um e-commerce, escalar um infoproduto é a mesma coisa, só muda o criativo. 12. Existem bons horários para iniciar a campanha, para anunciar. Pessoal, isso é mentira. Roda a campanha agora, vai ter um tempo que vai estar processando e vai rodar. Ficar colocando para rodar meia-noite é uma farsa, não faz o menor sentido. Você tem que ter um caixa, você tem que ter uma grana para anunciar, você coloca o orçamento e deixa rodando por mais tempo. Se algumas horas forem fazer alguma diferença nessa tua estratégia, nas tuas vendas, então você está tendo um orçamento muito maior do que você deveria ter. Você às vezes nem tem criativos que vão aguentar esse orçamento, então não existe horário bom para anunciar. Você pode ter o hábito de colocar seus anúncios para começar meia-noite, mas sinceramente não faz diferença nenhuma. As pessoas falam como se isso fosse gerar resultado. Pessoal, não tem. Pode rodar as campanhas agora. Se o criativo for ruim, ele não vai vender. É só você se preocupar em pausar o criativo ruim e manter o criativo bom, pausar na hora certa. Só isso. Se você analisa uma vez por semana, você vai estar tranquilo, você vai pausar os anúncios de qualquer jeito. Não vai fazer tanta diferença. E se algumas horas fazem diferença, você está gastando mais do que deveria. Você está achando que tráfego pago é tigrinho, para você botar um monte de grana sem poder aguentar essa grana. E você está arriscando, mas não está usando a ferramenta da melhor forma. 13. Aumentar e diminuir o orçamento ao longo do dia. Pessoal, tem gente que aplica essa estratégia e vende, mas ela não faz sentido porque você está partindo do pressuposto que existem dias bons para vender e dias piores para vender. E que o ciclo de compra é direto. A pessoa clicou no seu anúncio, vai comprar e fechou. Né? Você vai gerar venda. Sendo que não, eu já até falei no começo do vídeo, a pessoa vai visitar seu site, ela vai ir no seu Instagram. A maior parte das pessoas fazem isso. Elas veem um anúncio, veem outro. Então se um dia está vendendo bem, você aumentar muito o orçamento e depois abaixar não faz o menor sentido. Cara, entenda como um castelo. Você vai construindo o seu castelo e ele fica cada vez maior, que é o orçamento, é o volume de vendas. Se você sobe muito no dia e diminui no outro, cara, primeiro que você fica refém no Facebook Ads, você não está considerando métricas relevantes para você escalar, como por exemplo, decisões relevantes, como por exemplo, oferta, criativo, funil de vendas, e você está se preocupando se o dia está bom de venda e ficar ali fazendo day trading ali no Facebook Ads. Não faz sentido. Aumentar e diminuir o orçamento ao longo do dia é bullshit. Cara, construa seu castelo, vai colocando bloco a bloco. Eu tenho certeza que você vai ter muito mais lucro, muito mais previsibilidade e o mais importante, você vai focar no que interessa. Você vai focar no marketing raiz, você vai focar nas vendas, você vai focar nos criativos. Porque é isso que interessa. Ninguém aqui tem que ficar sendo refém no Facebook Ads. Cara, a gente paga a ferramenta para ele trabalhar para a gente. Então, se você ficar entrando várias vezes por dia no gerenciador, você está desperdiçando grana. 14. Vídeo é melhor que imagem. Pessoal, não existe essa. Vídeo é melhor que imagem. Vídeo tem que colocar num conjunto diferente, imagem e outro. Pessoal, vídeo e imagem é a mesma coisa. Tem vídeo que funciona bem, tem imagem que funciona bem. Você tem que testar os dois, você tem que estudar seus concorrentes e validar o que funciona para você. Não existe um melhor que o outro. Isso é uma farsa, é bullshit. Tem gente que se fode para fazer um vídeo super complexo, sendo que, na verdade, se ele rodasse uma foto bonita do seu produto, uma edição, que é muito mais fácil de produzir, inclusive, ele venderia muito mais. 15. Tem que testar de tudo. Pessoal, para testar você tem que gastar dinheiro. Você tem dinheiro infinito? Se você não tem dinheiro infinito, você não tem que testar de tudo. Então, se preocupe em testar o que faz sentido. Tenha testes espaçados. Testes criativos muito diferentes dos outros ou pequenas melhorias de um criativo que já funciona para você se você quer pequenos resultados de melhoria. Mas testar de tudo, trocar a corzinha do seu criativo, trocar a imagem de fundo ali achando que vai fazer diferença, não faz diferença. Especialmente se você tem um baixo volume de vendas, se você não tem um orçamento tão grande, se preocupe em testes mais espaçados, criativos mais diferentões entre si, porque isso tem um potencial, primeiro, de você validar novas ideias, novas hipóteses do que funciona e o que não funciona para você, e você vai economizar mais dinheiro. Porque se você testa um criativo muito mais diferente do que você já faz hoje, ele tem um potencial maior de te entregar resultados. Então, não é para testar de tudo. Testa só o que funciona, testa só o que foi validado pelo concorrente ou uma variação que você viu de outro nicho. Mas agora, de tudo, pelo amor de Deus, pessoal, ficar trocando, ficar testando ABO, CBO, ficar testando
deixar os produtos em diferentes campanhas ou na mesma campanha, ficar testando com o botãozinho ativado sem o botãozinho ativado. Pessoal, isso não faz sentido. Foca no criativo do anúncio e testes diferentes. 16. Aumentar o orçamento aumenta o CPA. Pessoal, isso é mentira. Aumentar o orçamento aumenta as impressões que você vai ter. Se o seu criativo não aguentar vendas, aí vai aumentar o seu CPA. Tudo bem. Mas aumentar, a pessoa fica com receio de aumentar o investimento dela em tráfego pago, que o custo por compra dela vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Pode ser, mas o que importa é ser mais lucrativo para você. Você está ganhando dinheiro, está sendo lucrativo, então continue aumentando. As pessoas elas criam diferentes campanhas, né, achando que vai diminuir o custo por compra. Se eu criar uma campanha com R$50 por dia, meu custo por compra vai ser uns 50 e vai dar certo. Pessoal, isso não faz sentido. Concentra tudo em uma campanha só. Aumentar o orçamento não aumenta o CPA, só aumenta se seu criativo for ruim. Mas se você está aumentando o orçamento, você precisa de mais criativos para validar e para substituir seus melhores. Então, é uma farsa você criar uma nova campanha com o mesmo criativo, achando que isso vai reduzir seu CPA. Você vai ver, no final das contas, você pode ter uma campanha ali com retorno de investimento maior, mas você vai ver as métricas gerais da sua conta vai ser a mesma coisa se você colocasse uma campanha só. Então, opte por não aumentar a complexidade da sua conta. E é isso, pessoal. Essas são as 16 mentiras sobre o Facebook Ads. Acabei de ver que acabou. Se você quer escalar seu e-commerce, você já vende, tá? Você já consegue ter vendas, tem ali uma pequena previsibilidade, porém você não consegue escalar para além dos 6 dígitos de faturamento. Primeiro link da descrição, agende uma consultoria gratuita. Eu vou conversar com você no WhatsApp, eu vou trocar ideia com você e eu vou te passar os principais insights para você escalar. E claro, no final eu vou te mandar minha proposta da consultoria, que é um acompanhamento onde você vai escalar, onde eu vou fazer os criativos junto com você, as ofertas junto com você e você vai ter muito mais resultado do que fazendo sozinho, tá? Pessoal, a análise gratuita de tráfego é para quem roda tráfego, para quem já vende e quem não consegue ter mais lucro, tá? Quem está começando do zero, infelizmente eu não consigo atender. Tem muita gente que preenche o formulário falando, quero subir minha primeira campanha. Se você quer subir sua primeira campanha, você tem outras demandas que eu infelizmente não consigo te ajudar. Eu tenho um tempo limitado por dia para atender as pessoas. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixa o like, comenta, compartilha com as pessoas, com aquele seu amigo que acredita numa dessas mentiras. Tá? Muito obrigado, até mais e tchau!